é isso, começando mais um programa de TV no ritmo com você, no formato podcast. Estou aqui com a Flavinha Garcia, jornalista, minha amiga, gravando direto dos estúdios Barro World, aqui entre a Barra e o Recreio, nesse shopping de gente feliz, que é o Shopping Barro World. Você que não conhece, venha conhecer. Aqui você vai para França, Itália, Alemanha e chega aqui na gente na Holanda. Ainda tem Egito, tem vários países, né, famosos, e aqui tem essa conexão com todo mundo. E hoje estamos aqui novamente gravando mais um podcast com a minha querida amiga Flávia. E Flávia é jornalista especializada no meio digital, comportamento humano. Ela que tem mais de 20 anos de formação e atua na área de comunicação empresarial e desde 2018 vem atuando como consultora de mulheres empreendedoras na sua comunicação assertiva. Não é isso, Flavinha? Isso aí. Comunicação também com a família e resgatando a comunicação dentro de casa, né? Entre os homens, a mulher, a família, né? As crianças, os filhos, né? E vai contar um pouquinho pra gente, não é isso, Flavinha? É isso. Esse trabalhar com família, ele é recente, uma coisa assim, do último ano e é muito enriquecedor. Mas calma. Vamos começar do começo. Vamos falar da pequena Flávia, da onde ela nasceu, o que ela sonhava, né? Quando a gente é criança, a gente sonha às vezes, né? Eu quando era criança, primeiro queria ser bombeiro, aí daqui a pouco já queria ser jogador de futebol. Até porque vim pequeno de Portugal e aqui no Brasil jogador de futebol era o auge, né? Então, Flavinha, nasceu onde, Flavinha? Eu nasci em Botafogo, mas eu vim morar na freguesia em Jacarepaguá com 4 para 5 anos. Então, assim, não me reconheço em Botafogo, né? Minha vida toda aqui. Jacarepaguá, vim na época que ir da freguesia para a Praia da Barra era um evento, mercado era um evento, vir para a Avenida das Américas para ir ao mercado. Acompanhei o início do Barra Shopping, então assim, era... Caramba! Era meio que uma viagem especial. Assim, o passeio de criança era, né, vir pra praia, vir pro shopping e até ir pra mercado era um passeio, uma coisa que eu gosto até hoje, de ir pra mercado. Na época ainda tinha o Macro, né, o Carrefour era aquele, eu acho que era o maior mercado do Rio de Janeiro inteiro. A compra, né? Tinha que ser compra de mês, né, não dava pra você vir e voltar assim toda semana, que hoje em dia a gente vai partilhando, né. Tinha o aeroporto, lembra? O aeroporto não já tinha muro, dava pra ver os aviões subindo e descendo. É verdade. E aí, assim, aí tinha estúdios, né, na Ayrton Senna, depois vieram estúdios na Ayrton Senna, estúdios da Taikon. Pois é, estúdios da Taikon eu era de porteira, de ficar lá. Vamos começar a falar de atualidade, senão a gente vai falar de... Olha a idade aí. Muita idade. Mas aí, e o sonho? Mas eu quando Flávia, criança, os meus pais, eles sempre trabalharam com internet, né, com tecnologia. Meu pai, ele é analista de sistemas e minha mãe, ela começou como datilógrafa numa empresa. E ela foi desenvolvendo e ela se tornou gerente de projeto e tal, dentro da empresa onde eles até se conheceram. Mas eles sempre trabalharam com tecnologia. Então, assim, eu fui uma das primeiras pessoas se conheceram e casaram no trabalho. Que legal. E então, a comunicação a vida de família inteira na mesma empresa. Já vem antes de você nascer, né? E assim, eu fui uma das primeiras pessoas a ter computador dentro de casa. Os meus amigos da escola Excel, não tinham. Como que é? Não, era Lotus 1, 2 e 3. Lotus 1, 2, 3, isso. Opa, isso é raiz, um pouquinho antigo. Ali estava começando a Microsoft e o Jobs, né, com a Apple. Eu tive computador em casa antes da Microsoft, né? Então, assim, era carta certa, sabe? Editor de texto, carta certa. Aquele barulhinho, e o barulhinho para entrar na internet. Internet, né? Veio depois. Discada, né? Internet discada veio depois. E aí eu achava que eu ia trabalhar com isso. Eu achava que o meu negócio era ali, tava ali, computador. Enraizou. Porque tava dentro de casa, né? Eu olhava aquilo ali, eu achava o máximo, e eu via aquela tecnologia. Isso é uma vantagem, né, da gente, sim, da nossa geração que conseguiu viver aí 2 séculos, né? A gente tem umas coisas que a gente viu
a época de telefone que era comprada uma linha de telefone para hoje em dia você... O meu pai, eu lembro que na época ou ele comprava um carro... Ou um telefone. Ou um telefone fixo, porque o celular ainda era coisa de milionário. E aí a primeira linha da nossa família, né? E aí você vê, por exemplo, quando meu pai foi em Las Vegas, em 89, quando ele voltou cheio de jogo, naqueles disquetes 5,5, sei lá qual é. E assim, aquilo era muito, eu achava muito bacana. Eu achava que eu ia trabalhar com aquilo. O computador lia ainda disquete. Hoje em dia o pessoal vê um pendrivezinho. Encaixa, pois é. E aí eu achava que ia estar ali. Só que quando eu tava assim com uns 13 anos, 12 para 13 anos, eu falei assim, cara, meu negócio é comunicação. Eu vou ser jornalista. Opa. E eu botei na cabeça que eu ia ser jornalista. Vi alguém, a gente é da época da televisão, não, mas tu viu alguém na televisão que tu falava, caramba, eu quero entrevistar, ou não era essa parte? Não era essa parte. Botei na cabeça que eu ia ser jornalista. Eu gostava muito de escrever, gosto até hoje, né? E de ler, então isso é uma coisa que até hoje vem muito, tá no sangue, né? Eu brinco que a profissão tá no meu sangue. E pra mim, e assim, as redações eram muito elogiadas na escola, e aí eu acho que uma professora falou, a outra. Eu sei que eu cheguei em casa, eu vou ser jornalista, e botei na cabeça. Não tinha ninguém na família que fosse dessa área. Pra te ajudar, né? Aí eu lembro que meu pai falava assim, pode deixar que eu vou acordar às 5 horas da manhã pra te ver no jornal, sabe? Caramba! E eu já tava incentivando. Só que assim, eu nunca pensei mesmo no jornalismo de TV. Eu sabia que era comunicação. Comunicar. E aí eu fui para a faculdade de jornalismo, fiz a faculdade, tive uma grande oportunidade de fazer faculdade em uma faculdade particular que estava construindo também todo o estúdio de rádio e TV, todo o estúdio de impressão, estava reformulando e construindo, porque era uma faculdade que tinha poucos cursos, e aí o jornalismo era novo, então foi muito barato, né? Eu ter a oportunidade de ver as camadas da parede de um estúdio de rádio, né? E a gente começava a fazer... Para fazer acústica, né? Essa camada que você está falando é acústica, qualidade, até porque o rádio... Hoje em dia já tem a imagem, mas antigamente era só o som, então tinha que ter uma qualidade hoje em dia o rádio afinada. Tá na internet também, e aí tem a imagem, mas naquela época era e a som. Qualidade do som tinha que ser perfeita. E aí eu comecei a trabalhar dentro da própria faculdade, nos estúdios, né? E com os eventos e tal, e a gente chegou a fazer cobertura fora da faculdade, então assim, muito, muito bacana ali. Então, quer dizer, de uma certa forma eu fui trabalhar com tecnologia, né? Também, tem que estar totalmente tecnológica, porque senão fica ultrapassado o poder da comunicação, né? E aí, depois de formada, eu fui estudar mais sobre o jornalismo digital. Na verdade, a minha monografia, eu lembro que a minha orientadora, ela me abandonou, ela falou que não, esse tema não funciona. Que o tema era jornalismo online. Mas pro pessoal raiz, aí eu também sempre trabalhei com som, mas eu sempre gostei da comunicação, a comunicação sempre me acompanhou. E aí o pessoal raiz do jornalismo e de algumas tecnologias do próprio rádio falava, não, isso daí é uma onda passageira. O rádio é rádio, a televisão é televisão. E o online só na lateral, né? Vindo por fora. E aí engoliu o rádio. Aí o pessoal da televisão, não, mas a televisão é diferente. A Globo, o trabalho... Aí legal. Mas eu acho que é mais um mercado, é mais um mecanismo. Até porque eu que trabalhava com som, meio que tudo os clipes já iam todos eles para internet, né? YouTube, a gente que trabalhava naquela época ICQ, vinha os pedacinhos de clipe, a loucura. Então, aí você se viu abandonada por essa A minha orientadora, ela falou assim, não tem nenhum livro que fale sobre isso, então você não pode fazer, não vou... E aí eu falei assim, aí eu corri atrás, eu encontrei um autor brasileiro que ele depois virou a ser meu professor na pós. Sim. E foi um grande prazer eu ter aula com ele, que ele tinha um livro de web writing, foi o Bruno Rodrigues. E aquele foi o livro assim que me
Traduz aí para o público que está assistindo. Opa, Webwriting é o jornalismo online. Flávia Inglês. Webwriting é um termo usado para o jornalismo online, né? Para escrever na web. Sim. E aí... Ele foi o primeiro, então temos aí o primeiro jornalista webwriting do Brasil. O primeiro livro. Foi o primeiro livro específico, assim, realmente não tinha... Qual o nome do... Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues. E realmente não tinham livros. E eu lembro que até foi um livro que eu levei para a biblioteca da faculdade, a faculdade comprou, que eu falei, eu conheci esse livro, não sei o quê. E na época eu também trabalhava na faculdade, Sim. então eu tinha... Juntou o útil ao agradável. Juntei o útil ao agradável e eu comecei a levar outras coisas ali. E saí da faculdade, fui fazer a pós, especificamente ali sobre tecnologia e fui, né? Então fui guiando. Trabalhei, nesse meio tempo, eu trabalhei muito com... Me afastei um pouco do jornalismo, fui trabalhar com eventos, fui trabalhar com outras áreas da comunicação. Que também precisam de comunicação afiada, né? Sim. Porque um evento sem uma comunicação entre a produção, os serviços dentro do evento, por água abaixo. A assessoria de evento trabalha pra caramba. Bastante. Trabalha muito. É a alma do evento. E aí eu fui trabalhar com isso, com a assessoria de eventos, de congressos, de seminários. E fui para uma agência de produção de conteúdo. Nessa agência de produção, eu comecei a trabalhar com a comunicação empresarial, que era, na verdade, assim, na época da faculdade eu também trabalhei com isso, porque eu fiz você ainda estava terminando a faculdade ou já estava formada? Não, já formada. Na época da faculdade, inclusive, eu trabalhei fazendo o site da faculdade, né? Então, caramba. Pegaram a mim e a um aluno de TI. Tecnologia de informática. Contrataram nós dois para um projeto específico de refazer o site. Sim. Né? Então foi muito bacana, né? Porque eles pegaram cria deles, a faculdade pegou a cria deles para fazer um produto deles. Então foi uma excelente oportunidade. E para você já também. Serviu como aprendizado aí para o futuro. E aí é muito bacana porque você fazer um site. Hoje em dia os sites eles mudaram muito, né? Sim. O formato. Mas um site institucional é completamente diferente a comunicação que você usa de um site jornalístico. Entendi. E eu gostei disso. Eu gostei de trabalhar com a comunicação institucional. Onde você queria. Eu gostei de trabalhar com isso. Então eu fui trabalhar com a comunicação institucional. Sim. E dentro dessa agência de produção de conteúdo eu trabalhei muito com isso. Aí trabalhei na área de saúde, tive a oportunidade de trabalhar com moda, pegar projeto pequeno. E foi entrando em vários, como a gente diz hoje em dia, nichos, alguns nichos. O bom de trabalhar com comunicação empresarial é isso, porque você vai trabalhando em vários nichos, né? Hoje em dia a gente tem essa máxima do foco, de você, quanto mais focado tá, melhor é a sua entrega, né? E você consegue escalar mais, você consegue trabalhar e vender precificar melhor, porque você é específico daquilo ali. Mas ao longo desses mais de 20 anos de carreira, em projetos eu consegui trabalhar em várias áreas. Não, e funciona, aí eu digo como aluno, aprendi sempre. Mas eu acho que trabalhar em várias áreas melhora para você o conteúdo seu, o seu amadurecimento profissional. Sim. Que é como você falou, pegar uma área e só trabalhar nela te dá um foco melhor e a oportunidade de conhecer, vamos supor, clientes, de você conquistar clientes, mas ao mesmo tempo você abrangendo várias, você até me corrige que aqui você, mas até para o público que está assistindo, você trabalhar em várias áreas te dá uma expertise, um aprendizado de, vamos supor, na moda tem isso, isso e isso, aí tu aprendeu. Na área de saúde, que você falou, trabalhar com jornalismo científico é um enriquecimento. E aí tu vai aprendendo, enorme. Aí tu levou pro seu, que a gente vai chegar aí, que é o da família. Olha o conhecimento que você tem para trabalhar só com nicho. E aí hoje que eu trabalho com comportamento humano, com comunicação interpessoal e agora, né, mais especificamente comunicação interpessoal na família, ali dentro do lar, eu tenho toda uma bagagem de conhecer pessoas em diferentes áreas. Né? Na parte do jornalismo científico, dentro de medicina, dentro de moda, futebol, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar na Copa do Mundo de 2014
E eu tive a oportunidade de, antes até da Copa do Mundo, eu fazia cobertura de jogo no Maracanã. Na Copa do Mundo, que você está falando, você trabalhava nessa... Isso, você trabalhava já ainda nessa... Agência, na mesma agência ou já é outra? É a mesma, que eu saí... Fui pro saneamento básico, na área de comunicação também. Pô, Flávia, caramba, ainda tem saneamento básico. Vamos falando, vamos aumentando esse currículo aí. E aí eu voltei, 5 anos depois eu voltei pra produção pra agência de produção, que era da mesma dona, mas era uma outra agência. Sim. Né? Com alguns clientes que ainda eram os mesmos de antes de eu ter saído. E aí fala do futebol. E aí a gente teve a oportunidade de trabalhar na Copa do Mundo. Né? Foi muito bacana. Antes da Copa do Mundo, eu passei 1 ano fazendo cobertura de jogo mesmo, Fla-Flu, Vasco, Botafogo. Opa, Vasco aí eu tô dentro, hein? Todos os campeonatos 2014, mesmo, brasileiros. E de ir pra Maracanã, quarta-feira, minha escala era às quartas à noite. Jornalismo do Maracanã, acho que é em foco. Na tribuna da empresa, da imprensa. Era a Serge. Eu era associada da Serge, né? A Suderge e a Serge que cuidam, isso. Mas eu acho que quem vincula é Enfoque ou não teve esse contato? Eu acho que é Enfoque. Não. Teu contato era direto com a Serge? Era direto com a Serge. Sim. E aí a gente... E na época da Copa do Mundo no Brasil, né, 2014, a agência de produção de conteúdo que eu trabalhava tinha uma mídia independente de futebol. Que legal. E aí essa mídia independente conseguiu espaço para trabalhar na Copa do Mundo. Caramba. Então assim, a gente não tinha entrada nos estádios. Porque a Globo ela paga, né? Tem todo o direito, ela paga, então monopólio total, mas vocês mesmos sendo... Mas a gente tinha os arredores do estádio, era o que o fim de jogo, que era o site fazia. O fim de jogo começou fazendo o entorno do futebol e aí depois passou a ir para dentro do estádio. E aí, na época da Copa do Mundo, a gente fez em torno do Maracanã, fez em torno do Engenhão e fez os eventos paralelos. Casa da Coca-Cola, Casa da Nike, esses eventos que aconteciam paralelos. Na praia, né? Na praia tinha como que era? Aqui no Barra World, eu vinha pra cá em dia de jogo, pra fazer a cobertura, fazer a transmissão daqui, dos telões. Pois é, então assim, a gente foi uma experiência... Tinha algum site, lembra? Era o Fim de Jogo.com.br. Era o site. E arroba tinha também? Que aquela época, 2014, o Instagram não era... não trabalhava com o Instagram, a gente trabalhava muito com o Twitter. Twitter, a gente fazia... E era o mesmo? Era o mesmo... Fim de jogo. A gente fazia a transmissão do jogo pelo Twitter. Que legal. O jogador fulano taca pro outro. Que hoje em dia é uma febre, né? Fazia isso digitando no Twitter. A nossa transmissão... Comunicação, ao vivo era fantástico, era muito bacana. E aí, mais aprendizado pra Flávia, jornalista. Mais aprendizado. E aí depois eu parti pra... Eu falei, cara, eu gosto muito de gente. Eu gosto muito de avaliar. Depois de trabalhar com 22 jogadores, comissão técnica, reserva, Maracanã lotado. Naquela época, já diminuiu pra 80, 70. Já tinha diminuído. 80 mil. Não. Mas eu falei, cara, eu gosto muito de gente, eu gosto de avaliar as pessoas, sabe? De olhar, ver como é que eu posso ajudar, o que eu posso fazer. E eu comecei a observar as pessoas. E aí eu fui estudar desenvolvimento humano, fui estudar perfil comportamental, fui estudar temperamentos, fui estudar linguagens do amor. E aí eu comecei nesse Estamos chegando em 2018, então. Aí, 14, futebol, 2018, mais uma virada de chave na Flávia Garcia. Aí em 2018 eu comecei a estudar o coaching, comecei a estudar a programação neurolinguística. E aí eu entrei para esse mundo de... Porque o que acontece? Eu trabalhava como freela para mulheres empresárias. Aí trabalhei com comércio exterior. Olha o currículo aí. Porque, né, como assessora de uma empresária nessa área e tal. Sim. E nessa época é a época que aqui no Brasil se transforma no momento dos coaches. Lembra? Sim. Eu acho que é 2018 para 2019 que antes era reuniões de empresários. Aí começa, vamos ter reunião com o coach e os empresários, que aí o coach dava aquelas aulas. Isso. Né? E aí é aquele momento ali, Flavinha, 2018, 2019, né? Sim, é.
E aí eu comecei a estudar as pessoas. Que aí a gente teve o prazer de conhecer a Aline Soper. Aline Soper, pois é. Soper, né? Que mora nos Estados Unidos agora. Muito mas boa. Quem mais? Lembra aí? Várias, não foi? Não, tiveram várias. Aí eu comecei a ver várias mulheres que faziam. Que a gente se reencontra nesse momento da Aline Soper. A gente se reencontra nesse momento. A gente se reencontra no Conexão de Negócios, né? Isso, que eu era DJ. Acabava o evento, já começava o happy hour. A gente se reencontra nesse momento aí, que foi o momento que eu comecei a... Meu DJ dos 15 anos, Flavinha, fica quieto, fala baixo aí. Foi de 15 anos não, foi ano passado. Foi ano passado, né? Não, fala baixo. Pois é. E aí eu comecei a ver esse movimento, desse encontro de mulheres, desses eventos, e comecei a trabalhar e a estudar isso. Sim. E gostei muito de trabalhar e veio o Instagram, né? E eu sempre estudando as novas tecnologias, então veio o Instagram, eu começo a aplicar dentro do Instagram. Mas foi o Instagram para você, que a gente trabalha com tecnologia, Instagram que te deu a ideia do que era engajamento, não foi? Sim, que aí ele ensinou melhor. Apesar que você trabalhou com o Twitter também, engajamento era uma máquina. A experiência do Twitter português foi muito bacana, era muito legal. Muito legal, porque a gente fazia. E aí eu falei, cara, deve estar no sangue esse negócio de datilografar rápido, porque eu digitava muito rápido. Era assim, no momento que acontecia coisa no jogo, eu tava postando. E tu aprendeu na época da datilografia. Datilografia era bem rápido ou não? Tu aprendeu já no computador? Não, eu aprendi no computador. Mas com a tua mãe datilógrafa... Eu até tenho uma Olivete. Não é Olivete, não. Uma máquina de escrever em casa, mas eu aprendi no computador. Mas com a tua mãe professora, a velocidade era... Eu olhava a minha mãe dedilhando aquele teclado lá, eu achava máximo, entendeu? Entendi. E aí eu fui treinando, sei lá, acho que desenvolveu fácil. Mas aí que eu tava te falando, aí o Instagram que te deu essa ideia de engajamento, visualização, que o Instagram, que eu acho que, ai meu Deus, é 1000, é 10 mil, tem que ter visualização. Meu Deus, calma aí, a gente tá divulgando evento, aí o cara, não, DJ, mas se o evento não der 10 mil visualizações, melhor adiar. E aí eu fui aprendendo essa métrica que, pra mim, eu venho da música, o meu negócio é a festa cheia, festa com público, só que aí vem a área da internet que te dá um pré do que vai acontecer no teu evento. Também é contigo isso, o Instagram? Também. Eu comecei no Instagram como um passatempo, tá? Quando meu filho mais novo nasceu em janeiro de 2017, aí eu falei, cara, eu preciso ter um passatempo enquanto eu vou estar aqui. E aí tava começando a história de Instagram, aí a bombar, aí eu criei uma conta e eu comecei a compartilhar ali as dicas ali daquela mulher. Já era a Flávia Garcia ou era o... Não, era Bizu. Bizu, era Bizu. Era Bizu da Flá. Bizu da Flá. E aí eu ficava dando aquelas dicas, aqueles bizus de dona de casa, de mãe. E fiquei fazendo ali, testando, né? E aí, quando eu volto depois da licença maternidade, aí não só licença maternidade, né? O meu filho nasceu em janeiro. Sim. Em março a gente descobriu o câncer da minha mãe. Caramba. Então eu tinha um bebê de menos de 2 meses de idade, Ainda na fase de... precisando muito de mim, e a minha mãe precisando muito de mim também, né? Então, junto com ela, eu decidi que eu não voltaria a trabalhar em 2017. Sim. Que eu seria somente mãe e filha naquele ano. Até pelo momento. Então assim, eu fiquei muito dedicada a ela e ao meu filho, e aí eu tinha um Instagram. Aí eu fui estudando o Instagram, eu fui fazendo o Instagram sem pretensão de like, sem pretensão nenhuma Mas o seu contato com as pessoas. Mas eu comecei a ver ali. Então, assim, eu volto para o mercado de trabalho, digamos assim, no final de 2017, porque uma pessoa que me conhecia de São Paulo, Flávio, tem um congresso aí no Rio, eu não posso ir, você pode cobrir? Aí eu posso. Aí eu fui cobrir. Que aí era só... Era o que eu fazia. Mas era de vez em quando, aí não te atrapalhava nesse contato com a sua mãe. Não me atrapalhava. Sim. E aí eu entrei, aí a partir daí eu comecei a estudar bem, a entender que o Instagram veio para ficar, que o Instagram ia estar correndo. E aí eu comecei a estudar bem o Instagram.
Fiquei um tempão aí trabalhando com as mulheres, auxiliando as mulheres a botarem o seu negócio no Instagram, né, a falarem sobre o seu negócio e tal, até que eu entendi que o problema de muitas mulheres não conseguirem abrir a câmera e fazer um story é porque elas têm problemas na comunicação em casa. Obrigado, hein, Flavinha. Pera aí, calma aí. Antes disso, a pauta aqui, mostra pra gente aí, eu quero que a câmera ali, ó, mostra pra... Jornalista é isso, jornalista a pauta aí, ó. Papel, jornalista tem papel, jornalista tem caneta. Quando eu vou fazer cobertura, eu levo vários no bolso. É que hoje em dia o celular dá uma... Fichinhas, vários papéis. Aí, mostra ali pra cá. Presta aqui, vou dividir. Aqui, ó, uma. Opa, peraí, se eu tirar da ordem. Não, pode tirar, que tá tudo no... Pô, mas eu lembro que às vezes eu ia me apresentar, se tirasse um papel da ordem, eu já falava, ó, vai demorar meia hora aí pra eu me achar, calma aí. Mas é que a pauta prontinha. Mas aqui eu Caramba, jornalismo raiz, hein? Jornalismo raiz é assim, papel e caneta na mão. E a caneta tá aqui. E a caneta na mão, Porque o celular acaba que vem pra isso tudo, mas se acabar a bateria. Pois é. Se eu tiver alguma coisa que tem que ser online e a internet não pega, aí o papel tá salvo. Tá tudo aqui. Mais uma vez, obrigado, Flavinha. Obrigada, Portuga.